Eu tive que adaptar o meu programa porque, animado de boas intenções, trazia planeado algo mais amplo, por todas as razões, digamos, não há tempo para isso, então tive que adaptar o programa, daí que tenho que navegar aqui hoje um pouco no meu guião para não me perder. E começaremos por relevar que, digamos, na evolução do capitalismo, por finais do século XIX, se verificou uma transformação, digamos, nas estruturas económicas do sistema. Do capitalismo, que muitos autores chamam de capitalismo de concorrência, passou-se para o capitalismo monopolista, quer dizer, o fenómeno da concentração veio alterar as estruturas económicas no seio das quais se movia a economia capitalista. E a concentração foi naturalmente provocada por muitos fatores, desde logo a concentração resulta da própria concorrência. Se a concorrência é uma luta, morrem os mais fracos, em princípio, nesta luta, e, portanto, vão ficando os mais fortes, cada vez em menor número e cada vez, portanto, com maior poder de mercado e poder de monopólio. O progresso técnico facilitou, naturalmente, esta evolução no sentido da concentração do capital. E as crises cíclicas que, desde 1825, se começaram a sentir, digamos, contribuíram no mesmo sentido. As crises traduzem-se na destruição do capital que está a mais, da sobreacumulação, e, portanto, digamos, são empresas as mais débeis, aquelas que saem, e ficam, naturalmente, as maiores, as mais fortes, as mais poderosas, sempre um fenómeno de concentração. Que a ascensão do capital bancário, por esta altura, um pouco por toda a Europa, veio facilitar, porque exatamente o capital bancário começou a ocupar-se das fusões, das operações, digamos, de concentração que eram necessárias por força da nova tecnologia que exigia maior volume de capitais e, portanto, era preciso uma estrutura financeira que suportasse, digamos, estas necessidades. Inicialmente, este fenómeno da concentração foi encarado com algum descuido, não vale a pena preocuparmos com isso, porque a concentração foi uma coisa que o Marx inventou, mas não é para levar a sério. A verdade é que, inventada pelo Marx ou não, a concentração prosseguiu o seu caminho. E a certa altura, digamos, os autores e os responsáveis políticos confrontaram-se com esta ideia. O que fazer perante o fenómeno da concentração? Alguns entenderam a concentração é, digamos, a desgraça da economia capitalista, porque as virtudes do capitalismo são as virtudes da concorrência. Tudo se construiu na base da teoria dos mercados perfeitos, os mercados de concorrência pura e perfeita. Ora, a concentração estava, digamos, a encaminhar as coisas no sentido do monopólio. Não propriamente em sentido rigoroso, haver só um vendedor, mas um pequeno número de grandes empresas que controlava o mercado, digamos, dos setores importantes. Então, alguns reagiram, não, tudo que seja monopólio é preciso liquidar imediatamente. A primeira atitude, digamos, da legislação antitrust foi de tudo que cheira a monopólio é para destruir. Depois as coisas, apesar de tudo, continuavam e então houve uma adaptação. Bom, é preciso distinguir o que é o monopólio bom e o que é o monopólio mau. E o fundamental é combater os abusos da posição monopolista. Acabou por ser esta a posição que vingou, numa altura em que o Joseph Schumpeter começou a escrever sobre as vantagens da produção em grande, em que, digamos, um professor americano, Edward Chamberlain, escreveu sobre a teoria da concorrência monopolista, e a senhora John Robinson, em Cambridge, fez a sua tese de doutoramento sobre a concorrência imperfeita. Vejam, concorrência monopolista é nitidamente um casamento, um compromisso. Bom, é monopólio, mas ainda há concorrência. Então as coisas ainda escapam. É concorrência, mas é imperfeita. Este período de transição a marcar, portanto, mesmo os estudos científicos. Por outro lado, ao nível da Europa e do mundo, o facto de alguns países importantes se terem industrializado tarde, relativamente aos primeiros países que se industrializaram, a Inglaterra, a França, a Bélgica, provocou um tipo novo, digamos, de industrialização, com base em indústrias muito intensivas em capital, utilizando as novas tecnologias, sobretudo porque se tratava de países que tinham pouca mão de obra. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da Alemanha, é o caso da Itália, aqui o problema da mão de obra não jogava tanto, o caso da própria Rússia, o caso do Japão. Portanto,
países que se industrializaram logo com uma forte presença do Estado e na construção de grandes grupos económicos, de grandes empresas, nos setores que já não eram propriamente os setores da indústria têxtil, mas já os setores da metalurgia, das indústrias químicas, do aço, etc. Portanto, também por aqui um fator que veio potenciar a concentração. Um outro fator que está ligado a esta transformação das estruturas económicas, da passagem do capitalismo de concorrência para o capitalismo monopolista, foi o facto de, por esta altura, no último quartel do século XIX, se ter iniciado um período muito acentuado de corrida às colónias e se ter verdadeiramente iniciado a exploração sistemática das colónias do ponto de vista económico. As colónias forneciam, durante séculos, poucas matérias-primas, porque os transportes não eram fáceis, e forneciam sobretudo escravos para alimentar o tráfico de escravos. Agora, a exploração económica sistemática do recurso das colónias começou por esta altura. A corrida às colónias, que terminou com a célebre Conferência de Berlim, em 1884-85, em que as grandes potências do mundo dividiram a regra de quadro todo o mundo colonial. Foi, portanto, um período e foi uma série de acontecimentos que marcaram o mundo até hoje, já por que significou, digamos, da partilha de poder e da conquista de espaço vital por parte das potências imperialistas, o que lançou graves conflitos entre elas, que acabaram por traduzir-se, digamos, nas duas guerras mundiais. De alguma forma, é esse o problema que está por trás das duas guerras mundiais, mas, sobretudo, talvez, pelas consequências que isso produziu nos territórios colonizados, que verdadeiramente iniciaram então o seu período de subdesenvolvimento. Eles foram subdesenvolvidos a partir daí, por força, digamos, por força das condições a que foram obrigados a viver. E, portanto, esta divisão entre países ditos desenvolvidos e países ditos subdesenvolvidos começou verdadeiramente por esta altura. Não é uma coisa tão antiga como isso, embora naturalmente a sementeira do subdesenvolvimento e, se quisermos, do atraso económico e social estivesse já muito bem, digamos, lançada na terra com a política de liquidação das populações autóctones e, digamos, da sua degradação, da sua própria dignidade nacional, como aconteceu, enfim, nas Américas e na África, com o tráfico de escravos e com o tratamento que foram objeto os índios aqui nesta zona do mundo. Mudou, portanto, a feição que, a certa altura, os capitalismos europeus assumiram. Ficou famoso o panfleto de Bentham, em 1793, em que ele intitulou Emancipai as vossas colónias. Bom, porque entendia ele que as colónias e a administração colonial eram um peso muito grande no orçamento da Inglaterra e que mais valia a Inglaterra deixar as colónias e gastar esse dinheiro a realmente tratar dos problemas que surgiam na própria Inglaterra. Mas a visão de outros era diferente e muitos defenderam que, digamos, as colónias eram a fonte da prosperidade dos países industrializados e, portanto, dos países imperialistas, dos países que tinham colónias. E os que não as tinham lutaram por as conseguir nesta altura, como foi o caso da Alemanha. E na Inglaterra, um autor escreveu: as raízes da prosperidade estão no ultramar. E na França foi o próprio presidente do governo, Jules Ferry, que declarou na Câmara dos Deputados em 1885: para os países ricos, as colónias constituem uma das formas mais vantajosas de colocação de capitais. A questão colonial é para os países impulsionados pela própria natureza da sua indústria a uma grande exportação, a própria questão dos mercados. Quer dizer, o regime do Pacto Colonial estava já previsto com a reserva dos mercados das colónias para as metrópoles que, tal como aconteceu no Brasil antes do Tratado de Mituíne, não podiam fazer nenhum comércio com nenhum outro país estrangeiro que não passasse pela metrópole, que naturalmente cobrava os seus tributos para enriquecer os seus próprios cofres. Foi por esta altura também, no último quartel do século XIX, que se deu o que poderemos designar, e que muitos autores designam, a Segunda Revolução Industrial. Foi, digamos, a descoberta de novas fontes de energia, os grandes saltos da humanidade, como disse logo no início das nossas conversas, estão ligados à revolução, à descoberta de novas fontes de energia. Foi a energia do sol e das águas, foi depois a energia do vapor,
agora foi a descoberta, digamos, da energia elétrica e a descoberta do petróleo como nova matéria-prima energética. E este facto veio, desde logo, criar novas condições para a produção, digamos, metalúrgica. Iniciou-se a idade do aço, digamos, deixando para trás um pouco a idade do ferro, porque descobriram novas tecnologias de tratamento dos metais que produziram ligas muito mais poderosas. A energia elétrica permitiu, digamos, urbanizar as atividades industriais e introduzir, digamos, o que viria depois a ser a produção em série, digamos, o Fordismo e o Taylorismo, porque era uma energia muito mais regular, que assegurava, digamos, uma frequência normal, própria das cadeias de produção em série, das cadeias de montagem depois. Veio, por outro lado, permitir a entrada em cena de muitos aparelhos que vieram alimentar, digamos, os consumos duradouros, todos os eletrodomésticos, todos os aparelhos elétricos e, digamos, as atividades de reparação e montagem desses aparelhos que se desenvolveram em conexão com eles. A descoberta do petróleo trouxe, naturalmente, consigo, depois possibilitou a descoberta dos motores de explosão interna, a descoberta dos motores a diesel, o que revolucionou os modos da navegação, digamos, marítima e fluvial, em primeiro lugar, permitiu depois, com a energia elétrica, a descoberta da técnica do frio, o que facilitou os transportes de produtos que até aí não eram transportáveis. A carne da Argentina, por exemplo, começou a ir para a Europa, os frutos começaram a ser exportados de um continente para o outro. Portanto, foi uma grande revolução. A par da revolução, digamos, dos transportes, veio a revolução das comunicações. Foi então que se descobriu o telefone, foi então que se descobriram os cabos submarinos, a telegrafia sem fios, com os Marconis, com toda essa gente que vocês conhecem, e, portanto, foi um período em que realmente o mundo ficou mais pequeno. Eu costumo falar da segunda onda da globalização, por força também do desenvolvimento científico e tecnológico. E, no entanto, esta onda da globalização não trouxe o neoliberalismo consigo. Trouxe, pelo contrário, digamos, uma concentração muito forte da economia e uma concentração muito forte do poder político. O que significa que, digamos, a atual globalização neoliberal não pode ler-se como uma consequência inevitável do desenvolvimento científico e tecnológico. Esta segunda revolução industrial passou pelos mesmos terrenos por onde passou esta terceira ou quarta revolução industrial, se quiserem chamar. Os transportes e as comunicações à distância. Foi também nesta altura que se descobriram, digamos, a franquia postal, que se inventou a franquia postal, o que facilitou a circulação do correio, e criou-se a primeira agência de notícias internacional, a agência Reuters. Quer dizer, o mundo mudou neste domínio das comunicações, como veem. Não havia a informática, não havia as telecomunicações a este nível de hoje, mas os ganhos que se obtiveram neste terreno foram saltos gigantescos e, no entanto, digamos, esta segunda revolução trouxe um acentuar da mundialização, tornou o mundo mais pequeno, facilitou os transportes de muitas mercadorias que até aí não eram suscetíveis de ser transportadas de um continente para o outro. Tudo isto foi facilitado com a abertura do canal de Suez e do canal do Panamá. Digamos, o mundo realmente estreitou-se e esta unificação do mercado mundial, naturalmente que teve consequências num tempo em que, apesar de tudo, as economias capitalistas continuavam a ser economias nacionais, quer dizer, os Estados nacionais, as nações, eram um espaço, digamos, de identidade, e ao mesmo tempo que era um espaço de poder económico e de poder político, o que, de alguma forma, fez com que o mundo regressasse ao século XVI, no tempo dos mercantilistas, digamos, da guerra, agora não já a guerra do dinheiro, mas a luta pela ocupação do espaço colonial, que era, digamos, estava a ser a fonte onde jorrava o leite e o mel que alimentou as riquezas, digamos, de muitos países europeus, sobretudo, que eram então os grandes países colonialistas. E daí que a Conferência de Berlim tratasse de assegurar a partilha do mundo. Naturalmente que as potências mais fortes ganharam a parte de leão. A Inglaterra começou a realizar o velho sonho
de fazer um império de Porto Saída ao cabo, mas a França cautelou também as suas pretensões e Portugal viu-se aflito para manter, digamos, a soberania portuguesa, sobretudo nos territórios de Angola e Moçambique, que foram ameaçados pelo famoso mapa cor-de-rosa que os nossos velhos aliados ingleses inventaram para nos empalmar aqueles territórios. Enfim, Portugal lá conseguiu mandar uns sujeitos por aqueles paragens fora a plantar a bandeira portuguesa, dizendo, não estamos aqui, estes territórios não estão abandonados, estão ocupados, e lá se salvou, para o bem ou para o mal, o território colonial português. E de alguma forma foi este o caldo de cultura e estes conflitos que então começaram a desenhar-se que desembocou na Primeira Guerra Mundial, que foi um acontecimento que marcou muito a economia e a organização política, digamos, dos Estados capitalistas, e que de alguma forma marcou o mundo, sobretudo porque do bojo desta guerra resultou uma outra revolução que foi, porventura, o maior acontecimento do século XX, qualquer que seja a perspectiva em que nos coloquemos relativamente a ele. Estou a referir-me naturalmente à Revolução de Outubro. Ela resultou das contradições da guerra, é um fruto desta guerra mundial. Sem ela, a Revolução de Outubro dificilmente seria concebível. De todo modo, a história não se inventa, nem se pinta uma outra história, a história foi esta e parece que é inequívoco que foi assim. Ora bom, a Primeira Guerra Mundial resultou exatamente de conflitos de interesse entre as potências europeias, que pouco têm a ver com o facto de um nacionalista sérvio ter mosto um arquiduque lá numa rua de Sarajevo. A verdade é que a Alemanha, que era um parceiro comercial importante para os dois lados dos seus inimigos, da Rússia e da França e da Inglaterra, começou porque se industrializou mais tarde, com empresas de maior dimensão, ganhou capacidade concorrencial, até porque adotou o proteccionismo para proteger as suas indústrias nascentes, não foi na cantiga de que o livre-cambismo que era bom para todos, bom, como os Estados Unidos também não foram, já falámos disso aqui, e então a Alemanha começou a conquistar posições que eram tradicionalmente posições ou da França ou da Inglaterra, e algumas da Rússia, em termos de zona de influência, sendo certo que a Rússia, com uma industrialização ainda muito incipiente, tinha fortes investimentos de capitais franceses. A Rússia teve sempre, no tempo imperial, uma grande ligação com a França, digamos, as elites russas falavam francês São Petersburgo foi construída, digamos, tendo Paris como imagem para ser, digamos, o centro da Rússia imperial, e a Alemanha conseguiu, a certa altura, penetrar no Império Turco, o que não agradou nada aos ingleses, conseguindo que lhe fosse adjudicada a construção do caminho de ferro de Bagdá. A indústria, digamos, dos transportes ferroviários era um monopólio mundial dos ingleses. Esta era uma zona de influência tradicional da Inglaterra. O facto da Alemanha ter posto ali o pezinho ou o carril não agradou nada à Inglaterra. Depois, a Alemanha tentou penetrar na região dos Balcãs, que sempre foi uma região muito sensível na Europa. E as coisas aqui realmente entornaram-se, porque havia muitos interesses que jogavam aí. Por um lado, a Alemanha estava aliada à Áustria, mas a Áustria tinha velhas pendências na região com a Rússia. Por outro lado, os mais próximos concorrentes da Alemanha, a Inglaterra e a França, tinham interesse na Rússia e eram aliados tradicionais da Rússia, e a França tinha tradicionalmente, digamos, muitas ligações com esta zona. Este conflito de interesse é que deu origem à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma tragédia para a Europa. Quando ela acabou, falava-se que esta foi a guerra que pôs fim às guerras, tal a sementeira de atrocidades que dela resultaram. Foi uma guerra que dividiu a Europa, porque os sociais-democratas alemães votaram no Parlamento alemão os créditos da guerra, o que levou à divisão do Partido Social Democrata Alemão,
o velho partido Marx, que era o maior partido, digamos, socialista, na altura da inspiração marxista, como eram todos na Europa. A ala esquerda do partido discordou radicalmente do apoio à guerra, que classificou como guerra imperialista, como guerra que não tinha nada a ver com o interesse dos povos, e separou-se da direção do partido. Foi esta ala que depois veio a constituir o Partido Comunista Alemão, como Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht e outros dirigentes sociais-democratas alemães. A guerra aconteceu, a Rússia participou nela, de um lado a Alemanha, do outro lado, digamos, a Inglaterra, a França e a Rússia, e a Alemanha e a Áustria, digamos, aliadas contra esta gente toda. A Primeira Guerra foi aquele primeiro conflito que fez, digamos, dos alvos económicos alvos militares. Portanto, é uma guerra de destruição. Tudo o que alimentava a força do inimigo era um alvo militar a bater. Então, foi uma guerra particularmente destruidora, já ao nível das estruturas económicas de toda a Europa. E o facto, as próprias exigências da guerra, que era uma guerra nacional, era uma guerra de internações, melhor dizendo, obrigou o Estado a assumir responsabilidades que até aí não tinha. Começou-se o que alguns autores designaram por planificação económica de guerra ou comunismo de guerra, quer dizer, a necessidade de alimentar os milhões de soldados na frente, não apenas em armamento, mas em fardamento, em calçado, em alimentação, obrigou a que o Estado tomasse conta da atividade produtiva para recolher os recursos necessários para alimentar a produção com vista à guerra, quer militar, quer para manter, digamos, os soldados. Digamos, a intervenção do Estado no governo da economia passou a ser não uma coisa esporádica, intervindo aqui, intervindo ali, em função dos interesses e dos conflitos que era preciso regular, mas passou a ser uma intervenção, digamos, maciça, sistemática, permanente e essencial. O historiador inglês Eric Hobsbawm escreve o seguinte, tendo em conta a realidade inglesa, mas enfim, bem podemos passar este discurso para outros países da Europa, sobretudo os países beligerantes. Em 1918, o Estado tinha tomado em mãos várias indústrias, controlava outras, requisitando a sua produção ou despedindo pessoal, organizava o grosso das compras no estrangeiro, punha restrições à despesa do capital e ao comércio externo, fixava os preços e controlava a distribuição de bens de consumo. Doravante, seria possível detestar a intervenção estatal, mas já não alegar de uma forma fundamentada que ela não podia funcionar. Portanto, o Estado, afinal, funciona, é capaz de governar a economia, porque as circunstâncias obrigaram a isso, o Estado teve que se assumir como o dono da economia, o governador da economia, e conseguiu, tem produzido bons resultados. É o que diz aqui o Hobsbawm. É claro que esta guerra destruiu a Europa, as estruturas económicas da Europa, introduziu pela primeira vez o gás químico como instrumento de guerra, o que foi uma verdadeira calamidade. Claro que foi a Alemanha que introduziu o gás, mas depois os outros países foram atrás, mas foi sobretudo a Alemanha que introduziu este gás. A sangria humana foi enorme, não talvez tão dramática como na Segunda Guerra Mundial, mas foi muito grande, o que ainda por cima foi complementado com a famosa pneumónica ou gripe espanhola, como se chamou na altura, que matou muita gente, incluindo os ditos pastorinhos de Fátima, que foram agora feitos santos, que morreram de pneumónica em 1918, como muitos milhares de portugueses também morreram. Ora bom, muitos autores dizem que esta viragem provocou uma modificação na relação entre a instância política e a instância económica. Quer dizer, a passagem do capitalismo de concorrência ao capitalismo monopolista traduziu-se numa modificação das estruturas económicas. Agora houve uma modificação na relação entre a estrutura económica e a estrutura política, porque o Estado teve que emergir e teve que se assumir como Estado económico, como responsável pela condução da economia. Falam por isso muitos autores de capitalismo monopolista de Estado. Capitalismo monopolista, porque a estrutura económica é monopolista,
de Estado, porque o Estado é agora, digamos, o principal ator, não apenas no terreno da política estrita, mas também no terreno da economia ou da política económica. A política tornou-se essencialmente política económica. Esta é uma designação, digamos, que tem origem em autores marxistas, ela não é uma designação, digamos, que não surja, que não tenha levantado problemas, discute-se muito a justeza dela. De todo modo, digamos, eu tenho adotado com esta leitura, deixando por trás toda a problemática que pode ser discutível. É o capitalismo monopolista, porque é uma estrutura monopolizada, altamente concentrada, e ao mesmo tempo do Estado, porque o Estado teve que se assumir como Estado económico, como agente económico fundamental. A política transformou-se fundamentalmente em política económica, e o próprio direito passou a ocupar-se cada vez mais de questões económicas. Podemos dizer que se no período do liberalismo os autores costumam dizer que o direito parava à porta das fábricas, agora temos que admitir que as coisas mudaram, o direito entra pelas fábricas dentro e regula tudo o que tem a regular neste domínio. A ordem económica transformou-se, portanto, num elemento relevante da ordem jurídica. Como lhes dizia há pouco, entre as consequências desta guerra está a Revolução de Outubro, que resultou inequivocamente, digamos, dos problemas da guerra. A guerra agudizou as contradições entre os países capitalistas que já tinham estado na base dela. Elas resultaram dessas contradições, desses conflitos, mas ela agravou essas contradições. E num país como a Rússia, o que é que significou esta guerra? Os exércitos russos não estavam preparados para entrar na guerra, não tinham nem preparação, digamos, tática militar, nem tinham preparação física, nem tinham armamentos, nem tinham logística, sobretudo, não tinham nenhumas condições para entrar numa guerra destas. Daí que morressem milhares e milhares, milhões de soldados na frente, muitas vezes porque não chegavam o reforço dos armamentos, não chegava a alimentação e para lá morriam aos milhões. Claro que quem é que morria? Os filhos dos camponeses, que eram 90% da população, sujeito ao regime de servidão, digamos, perfeitamente revoltada contra a exploração de que eram vítimas e, digamos, as desgraças da guerra mobilizaram muita dessa população. Houve milhões de soldados que desertaram, regressavam às suas terras e começaram a mobilizar a sua gente para a luta contra o czar, a luta contra a guerra, em defesa da paz e, claro, em defesa da terra, a terra que eles queriam para eles. E foi esta compreensão por parte, digamos, de um partido dirigido por Lenin, do partido bolchevique. Os bolcheviques eram os maioritários no velho Partido Social Democrata Russo, os minoritários eram os mencheviques, os maioritários eram os liderados por Lenin, que nesta altura perceberam que um partido que se dizia da classe operária não tinha nenhuma hipótese de vencer se não se aliasse aos camponeses, se não compreendesse os camponeses. Já lhes falei aqui disto. Bom, então fizeram da questão da paz e da questão da terra as questões fundamentais, digamos, do seu programa. E acabaram por conseguir, depois de ganho o poder pelos soviéticos, que eram os conselhos, a palavra russa soviética significa conselho. Eram os conselhos constituídos por operários, camponeses e soldados que eram eleitos e livremente revogáveis a qualquer momento. De alguma forma, como acontecia no poder da comuna. Recordam-se do que lhes disse. Todas as entidades do Estado eram eleitas e livremente revogáveis em qualquer momento, se os seus eleitores entendessem que eles não estavam a dar conta do recado, não estavam a honrar o mandato para que tinham sido eleitos. Ora bom, os soviéticos foram exatamente isto. Existiam na Rússia desde a Revolução de 1905, a primeira revolução burguesa, digamos, anti-czarista, contra o monopólio do czar. Revigoraram depois em fevereiro de 1917, até que em outubro de 1917 acabaram por ser eles, os soviéticos, digamos, a ocupar o poder, embora sob a liderança do Partido Comunista. O Lenin lançou a palavra todo o poder aos soviéticos, embora quem defendesse que o poder, defendia que o poder devia caber aos soviéticos era o Trotsky. O Lenin entendia que devia
a direção do movimento revolucionário de caber ao partido, mas naquela conjuntura ele percebeu que os soviéticos já eram um poder paralelo. Os regimentos militares de Petersburgo recusavam-se a cumprir ordens que não tivessem a assinatura dos camaradas que eles tinham eleito para o Soviético de Petrogrado. Então, os soviéticos eram um órgão de poder, ainda que nunca quisessem substituir-se ao governo provisório. Mas de facto, digamos, quem controlava em última instância já o poder eram já os soviéticos. O Lenin disse, só vale a pena caminhar para a tomada de poder quando nós fomos maioritários, nós e os nossos aliados, no Soviético de Petrogrado, no Soviético de Moscou e no Soviético das grandes cidades. Só aconteceu em setembro de 1917, quando Trotsky foi eleito presidente do Soviético de Petrogrado. Em outubro aconteceu, portanto, a Revolução. Ora bom, é claro que esta Revolução marcou o mundo, sobretudo depois que o novo governo soviético conseguiu negociar a paz de Brest-Litovsk, fundamental esta paz de Brest-Litovsk. E daí que, de alguma forma, a assinatura dela tenha estado na origem da Guerra Civil, porque uma parte dos aliados dos bolcheviques no governo, os socialistas revolucionários, não concordaram com essa paz humilhante e saíram do governo e começaram a tentar sabotá-la. E o momento alto da sabotagem foi o assassinato do embaixador alemão na Rússia, para ver se isto envenenava as relações com a Alemanha, com quem tinham acabado de fazer esta paz separada, porque os aliados ocidentais queriam que a Rússia continuasse para manter a frente oriental aberta e descomprimir, digamos, a pressão alemã na frente ocidental. Mas, bom, com estas movimentações todas, a Revolução de Outubro marcou o mundo porque contaminou todo o movimento operário. Aquilo que se esperava de que em 1918 rebentassem revoluções por toda a Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália, não veio a acontecer. Houve várias erupções revolucionárias, praticamente falharam todas, mas a Revolução Russa manteve-se e veio, por muitas razões que agora não tenho tempo de abordar, influenciar a vida na Europa e no mundo. Na Europa e no mundo. A própria consagração do Estado Social tem alguma coisa a ver com, digamos, a emulação que vinha da parte, já então, da União Soviética. Ora bom, como dizia, 1918 foi, como em 1848, o ano de todas as revoluções na Europa. Chegou a ser proclamada uma República Soviética na Hungria, durou 2 ou 3 meses, foi depois esmagada e substituída por um governo proto-fascista, digamos, do almirante Horthy. Aconteceu também alguma coisa deste tipo na Polónia, que foi também subjugada, e o general Pilsudski implantou um regime de extrema-direita. Ainda não se diziam fascistas, mas eram regimes proto-fascistas, como em Espanha, em 23, com a ditadura do general Primo de Rivera, como aconteceu na Itália, depois do famoso Biennio Rosso, em que também se proclamaram, digamos, conselhos que ocuparam as fábricas e que procuravam dirigir a economia e depois o poder político. Bom, esgotado o período deste Biennio Rosso, chega o Mussolini. Na Alemanha, as coisas passaram-se de modo um pouco diferente, porque o Partido Social Democrata Alemão tinha realmente muito poder. E o poder associado também, digamos, às formações sindicais ligadas ao Partido Social Democrata, que depois continuaram, digamos, mais ligadas à facção que deu origem ao Partido Comunista Alemão, com a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, e que tinham estado contra a guerra. No momento em que se declarava a guerra entre a França e a Alemanha, as centrais sindicais dos dois países reuniam-se para dizer que, em nome dos trabalhadores franceses e alemães, aquela guerra não era a guerra deles, aquela guerra era uma guerra imperialista, que os trabalhadores não tinham nada a ver com aquela guerra. É claro que isto deu créditos políticos, créditos morais às instituições que tinham tomado esta posição depois da violência, da brutalidade daquela guerra. Apesar de ter falhado o golpe revolucionário do grupo Spartacus, assim se chamava, um destacamento, digamos, liderado por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht em 1918, os dois foram assassinados sem julgamento, mas
não havia condições, apesar de tudo, para impor logo um regime de tipo ditatorial. E daí a origem da Constituição de Weimar, que marca um ponto importante na viragem, digamos, da organização do capitalismo, e que marca o início do período do compromisso. Quer dizer, a correlação de forças não permitia nem que tivesse avançado a Revolução Conselhista, digamos, como pretendiam os revolucionários alemães, nem que, digamos, a derrota do movimento revolucionário tivesse como resposta a um regime de tipo ditatorial. As coisas na Alemanha não o permitiram. Então, a República de Weimar e a Constituição de Weimar, a famosa Grundgesetz, aprovada em 1919, veio, digamos, trazer este compromisso que marcou, de alguma forma, a história da Europa e um pouco a história do mundo, até 1970, mais ou menos, quando as coisas começaram a inclinar-se para o lado do neoliberalismo e deste tipo de fascismo de mercado em que nós vivemos. A expressão não é minha, a expressão fascismo de mercado é muito simplesmente de Paul Samuelson, um economista americano, prémio Nobel e tudo, que não tem nada a ver com a esquerda, mas que falou disto pela primeira vez numa conferência no México em 1980, alertando ele para o perigo do fascismo de mercado. E nesse mesmo ano, em 81, Bertrand Gross, que foi um dos colaboradores de Roosevelt no New Deal, escreveu um livro que chamou o Friendly Fascism, The Friendly Fascism, o fascismo amigável. Portanto, o cheiro destas soluções começava a pairar. Ora bom, o que é que trouxe de novo a Constituição de Weimar, em nome desse compromisso? Bom, o facto de se assumir que a economia dizia respeito à política, que a política não podia aliar-se da economia. O problema económico transformou-se num problema político e sobre ele se centrou esta Constituição de Weimar, não apenas como instrumento para tentar racionalizar a economia capitalista, mas para a transformar, para lhe introduzir alguns elementos, digamos, que adoçassem a dureza das relações industriais no quadro capitalista. De alguma forma, aqui se inicia a passagem do Estado de Direito Liberal para o Estado Social, que não se quis Estado Socialista, porque exatamente isso se proclamou. Não estamos a proclamar um Estado Socialista, estamos a proclamar um Estado Social. Porquê? Porque todas as expropriações e nacionalizações que estão previstas na Constituição têm que ser operadas mediante retribuição dos seus proprietários. Não tinha que ser uma retribuição tanto por tanto, como, enfim, nos contratos de direito civil. O que tinha que haver sempre uma qualquer retribuição, ainda que ela se traduzisse no facto de os antigos proprietários poderem continuar a fazer parte da administração das empresas públicas. Admitia-se a socialização, portanto, pela primeira vez, vejam, a contaminação já da Revolução de Outubro e a influência, digamos, da correlação de forças na Alemanha, admitia-se a socialização na Constituição dos setores estratégicos e daqueles que estivessem sujeitos a uma situação de monopólio. Porque mesmo o pensamento liberal entendia que pior que o monopólio público, só o monopólio privado. Então, quando uma atividade se desenvolvia em condições de monopólio, era preferível que ela passasse para o Estado do que deixá-la em mãos privadas. Então, é isto que se digamos, reflete aqui na Constituição de Weimar, que também consagrava, já não sei, houve aí uma senhora que me falou da função social da propriedade, pois a Constituição de Weimar também consagrava a função social da propriedade. Digamos, era uma outra forma branda de tentar socializar a propriedade privada, a propriedade capitalista, dizendo que a propriedade obriga, dizia o artigo 56 da Constituição de Weimar, e alguns autores entendiam que ela não obrigava apenas como, em termos da Constituição resultar de vez de inação, de vez de não fazer, mas obrigava mesmo em termos de fazer um certo uso da propriedade por forma a que ela servisse o interesse público, sem o que poderia cair na alçada das nacionalizações previstas, portanto, na Constituição.
Uma outra novidade é que, pela primeira vez, digamos, em termos constitucionais e em termos até da legislação ordinária, o Estado e o direito declaram que vão ocupar-se da programação económica, da planificação urbanística, do ordenamento do território. Pela primeira vez se constatam constitucionalmente direitos sociais, como o direito à habitação, o direito à educação, o direito à saúde e, já o referi aqui, o direito à livre organização sindical dos trabalhadores. É pela primeira vez que se consagra este direito na Constituição. Esta solução de compromisso fica muito bem marcada no facto de o movimento revolucionário procurar implantar um regime conselhista, quer dizer, eram os conselhos de operários, camponeses, mas sobretudo nas indústrias, os conselhos de operários que passariam a governar a atividade económica. Esta solução foi derrotada, mas consagrou-se uma solução de tipo de compromisso, a chamada Mitbestimmung, a cogestão ou codecisão, quer dizer, os trabalhadores passavam a ter o direito de participar na administração das empresas para ser ouvidos e para terem conhecimento do que se passava no seio da empresa e das orientações dela e das decisões fundamentais que iam sendo tomadas. Esta foi uma medida que já tinha tradição na França desde meados do século XIX, uma medida sempre contestada pelo poder sindical, que a considerava uma medida de anestesia e de integração do movimento sindical, de separação dos trabalhadores, digamos, da sua própria classe, convencendo-os de que a sua sorte, o seu bem-estar estavam associados à vida da sua empresa e, portanto, a não fazer greves, a trabalhar para a empresa, porque quanto melhor fosse a empresa, melhores podiam ser eles. Bom, os sindicatos de todas as orientações sempre contestaram esta solução. Os partidos, digamos, mais à esquerda também não acharam boa, mas nesta altura ninguém levantou grandes problemas, porque, digamos, parecia isto melhor do que nada, dado, digamos, dados o perigo que todos viam numa economia altamente concentrada e no poder económico e político dos grandes monopólios. A mesma resposta aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, em que, por razões no terreno, digamos, ideológico, os partidos da esquerda e os sindicatos mais contestavam esta prática da cogestão, que não tinham dado propriamente resultados, digamos, visíveis em termos da melhoria dos salários ou das condições dos trabalhadores, mas depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi lida como o fruto de um casamento entre o Partido Nacional Socialista e os grandes monopólios alemães, os trabalhadores entenderam que o melhor era continuar lá dentro para não deixar livre curso aos titulares, digamos, dos grandes grupos monopolistas, porque eles tinham visto muito bem o que tinha acontecido na Alemanha a partir desse poder sem controle. Bom, então aqui está como a Constituição de Weimar marca este ponto de transição, marca uma solução de compromisso que, de resto, se casava bem com uma outra orientação que estava em curso na Europa, com base na doutrina social da Igreja, que viria a ser o corporativismo, quer dizer, a colaboração de classes, o atenuar da luta de classe, da violência que ela implicava, a ideia de que os patrões e os trabalhadores podiam entender-se, podiam dar as mãos, podiam resolver em conjunto. Bom, esta era uma filosofia muito cara à doutrina social da Igreja, que fez apelo, que partia, como sabem, da defesa da propriedade privada como, digamos, uma instituição sagrada, mas que apelava ao entendimento entre as pessoas e entre as classes e que fazia apelo ao regresso ao velho espírito das corporações medievais, como se fosse possível adaptar, enfim, um instrumento da Idade Média que visava outros objetivos e que tinha a situação corrente de uma empresa altamente monopolizada. Mas, bom, portanto, esta situação da cogestão também teve este amparo e teve, portanto, este enquadramento no contexto europeu.
Como sabem, pouco tempo depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo passou por uma das suas maiores crises até hoje, a Grande Depressão, 1929-33. A década de 20 foi uma década de todas as loucuras, de todos os otimismos, de todas as euforias, mas acabou por ser também uma década da loucura em termos da especulação. Quer dizer, a concentração e a associação entre o poder político e o poder financeiro levaram, de alguma forma, a uma situação muito idêntica à que se vive nos dias de hoje e que marcou o início desta crise que começou em 2007-2008. Digamos que o início da sociedade de consumo lançou a euforia consumista, o lançamento do famoso Ford Model T em 1919 é muitas vezes apontado pelos autores como o início da sociedade de consumo, da sociedade consumista e, portanto, da imposição das regras a partir das estruturas produtivas que definem não só o que produzem, mas o que querem que as pessoas consumam. Digamos, as necessidades das pessoas passam a ser produzidas ao mesmo tempo que são produzidos os bens, e quando não há necessidades inventam-se e despertam-se desejos e criam-se vícios de consumo e faz-se publicidade e as vendas a prestações facilitam, digamos, a rotação dos bens e o acesso de mais gente ao consumo deste tipo de bens e, digamos, pratica-se o que os autores chamam de obsolescência programada, quer dizer, inventam-se os modelos e as modas para que os bens não durem aquilo que podem fisicamente e economicamente durar, porque são envelhecidos por força da própria publicidade, da própria moda. Bom, tudo isto criou uma grande euforia, um grande desenvolvimento do mundo dos negócios, provocou um enorme volume de investimentos e mesmo nas vésperas, digamos, da Grande Depressão, os mais altos dirigentes parece que não se tinham dado conta do que estava a passar. Em outubro de 1928, o presidente americano Herbert Hoover declarava na convenção do seu partido: hoje em dia, nós na América estamos mais perto da vitória final sobre a indigência do que nunca se esteve na história de qualquer país. Não atingimos ainda o objetivo, mas se perseverarmos na política destes últimos 8 anos, em breve estaremos à vista do dia em que a indigência será banida desta nação. Em um relatório oficial do governo, tornado público no início de 1929, quando o volume da produção já era cerca de 65 superior ao de 1913, portanto, vejam o salto que se deu, a euforia alimentava ainda este discurso. Economicamente, temos um terreno sem limites à nossa frente. Há necessidades novas que abrirão incessantemente caminho para outras mais novas ainda, à medida que forem satisfeitas. Parece termos apenas tocado na orla das nossas potencialidades. Isto, como vos digo, no início de 1929. Ora, em outubro de 1929, 29 de outubro, ocorreu a chamada Quinta-feira Negra, com o crash da Bolsa de Nova Iorque. De um momento para o outro, todo este castelo de cartas desmoronou-se e, digamos, os milhões de desempregados cresciam como cogumelos malignos por toda a América e por todo o mundo, porque rapidamente a Europa capitalista foi contaminada. Ninguém sabia o que fazer. E é sintomático este discurso de Hoover numa comunicação ao país, já em 1931. Dizer: a crise só pode ser enfrentada através da manutenção do espírito de ajuda mútua, através de donativos voluntários. E isto é de infinita importância para o futuro da América. Nenhuma ação do Estado, nenhuma doutrina económica, nenhum projeto ou plano económico pode substituir a responsabilidade que Deus impôs a cada homem e a cada mulher para com os seus vizinhos. Portanto, perante uma crise desta dimensão, o que é que pensava o Presidente dos Estados Unidos? Temos que praticar a caridade. Não há outra solução. Daí, não espanta que, por esta altura, muitos pensassem que o capitalismo estava praticamente cadáver e que o melhor era encomendar o caixão e
falar com o cangalheiro para organizar o funeral. O futuro presidente Truman, que foi o vice-presidente de Roosevelt, como sabem, diz isso nas suas memórias. Em 1932, o sistema de livre empresa privada estava próximo do colapso. Havia verdadeiro perigo de que o povo norte-americano adotasse outro sistema. E o futuro secretário de Relações Exteriores e banqueiro Averell Harriman escrevia por esta altura: os bancos estavam fechados e gente de bem vendia maçãs na rua. Era esta a situação quando Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos em março de 1932. E Roosevelt e as suas equipes perceberam que era preciso que alguma coisa mudasse, se não queriam que o capitalismo se afundasse irremediavelmente. Daí o novo curso da política americana, o New Deal, como ficou conhecido. Em que é que se traduziu o New Deal? Traduziu-se inicialmente em operações de salvamento que mobilizaram milhões de dólares, quer de salvamento de grandes empresas, quer de Estados federais, quer de municípios, quer, digamos, de agricultores, de empresas agrícolas que estavam à beira da falência. Depois, Roosevelt percebeu que era preciso apoiar os mais pobres, porque ele precisava do apoio deles para enfrentar os interesses, digamos, da alta finança e da grande indústria que estavam instalados. Daí que o governo tenha concedido subsídios de desemprego, tenha concedido mais pensões para os idosos, pensões para os veteranos da guerra, tenha baixado as taxas de juros. Os Estados Unidos abandonaram na altura o padrão ouro para lhes permitir a manobra, digamos, das taxas de juros e assim conduzir melhor a economia. Quer dizer, uma nova aliança social foi procurada através desta política do New Deal. Mas as coisas consolidaram-se em 1933 com o National Industrial Recovery Act, a lei que veio, de alguma forma, teorizar esta nova política, e depois com a criação da National Recovery Administration, que foi verdadeiramente uma estrutura de planificação central, à semelhança da planificação soviética. Quer dizer, os instrumentos, os métodos e até a dimensão do que se fez ganhou proporções próximas ao que acontecia na União Soviética depois dos planos quinquenais. O plano para o Vale do Tennessee, digamos, obrigou a movimentar milhões de pessoas, desviou o curso do rio, criou novas cidades, mobilizou investimentos enormes para reorganizar a vida numa região enorme dos Estados Unidos. Portanto, só para lhes dar este exemplo. Estavam-se lançadas as bases, digamos, da organização desta nova política, que prosseguiu, apesar de, como sabem também, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter vindo a declarar inconstitucional o National Recovery Administration. Com que fundamento? Com o fundamento de que, se alguma coisa a Constituição americana não autorizava, era o socialismo. Vejam o que isto significa da desmistificação de um mito. Sempre se diz e continua a dizer-se que as Constituições boas são as Constituições abertas, que permitem todos os regimes ao sabor dos resultados eleitorais. E a Constituição americana é o exemplo máximo disso tudo. Mentira. Pelo menos o Supremo Tribunal disse: se alguma coisa a Constituição americana não permite, é o socialismo. Como se o New Deal, coitado do New Deal, fosse socialismo. Mas eles eram dos que entendiam que o Roosevelt estava a ir longe demais e que era uma espécie de infiltrado comunista nos Estados Unidos. E declararam inconstitucional. Quer dizer, não há constituições neutras. Não há constituições neutras. Aquelas que se dizem neutras veiculam um projeto político que não é o das constituições que se dizem dirigentes. A única diferença é essa. Agora, constituições neutras não há. Como se vê, que esta Constituição, que é o modelo das constituições abertas, que permite todas as políticas em função dos resultados eleitorais, pelo visto não permitia o New Deal. Claro que eles liquidaram
à administração do New Deal, mas o New Deal continuou por outras maneiras, porque era inevitável que continuasse. Não podia, digamos, o juiz do Supremo Tribunal não podiam parar a vida e, portanto, o New Deal continuou. Primeiro, ainda muito atento ao cumprimento da famosa regra das finanças sãs, do equilíbrio orçamental. E só depois da vitória esmagadora de Roosevelt em 1936 é que verdadeiramente se iniciou a segunda fase do New Deal, em que então se iniciou um período de investimentos públicos, de apoio aos sindicatos para se implantarem em vários setores industriais onde até aí tinham sido impedidos de se implantar, e graças a este plano de investimentos públicos, que a certa altura adotou a regra do deficit financing, quer dizer, financiar despesas públicas mediante o recurso ao crédito e, portanto, claramente admitindo que o orçamento ia ser deficitário, mas admitindo que era bom que assim acontecesse, porque estes investimentos iam criar instrumentos de criação de riqueza, a nova riqueza criada ia traduzir-se em novos rendimentos distribuídos, dava emprego e alimentava outras atividades económicas para responder à procura alargada que se ia fazendo. De alguma forma, digamos, estava a antecipar-se o que Keynes viria a teorizar depois na General Theory, que foi publicada em 1936. Foi, portanto, este, digamos, um outro episódio que me parece importante referir aqui. É claro que poderíamos discutir, eu tenho aqui nos meus apontamentos, se a Grande Depressão chegou ao fim ou não chegou ao fim, se chegou ao fim por força das políticas ou se só chegou ao fim porque, entretanto, veio a Segunda Guerra Mundial. Há uma extensa literatura sobre isso, não tenho tempo, infelizmente, de ocupar aqui deste tema, porque a minha ideia agora é continuar a acompanhar a evolução do Estado capitalista. Vimos que o Estado liberal, que se afirmava separado da economia, já é coisa do passado, porque agora o Estado está implantado na economia, assumiu que a economia é um problema político e, portanto, o Estado está aí, e já vimos que também, do ponto de vista social, digamos, as coisas começam a inclinar-se para soluções de compromisso. A Constituição de Weimar é o exemplo típico. Mas já, digamos, outros exemplos que seguiram esse caminho na Europa antes que o nazifascismo viesse trazer uma nova face do Estado capitalista. Digamos, o que se tentou com os governos de Frente Popular na França foi exatamente um pouco isto, uma solução de compromisso. Previam-se nacionalizações, mas apenas das indústrias de guerra, já a pensar na ameaça da guerra que estava aí, para a defesa da paz. E, portanto, o programa da Frente Popular, liderada, como sabem, pelo socialista Léon Blum, mas em que estavam também o Partido Comunista e o Partido Radical de Esquerda, era um programa relativamente moderado, mas, apesar de tudo, trouxe coisas que revolucionaram a vida das pessoas, trouxe essa coisa fantástica que era o direito a férias pagas. Foi uma loucura, segundo a literatura da época, por toda a França. As pessoas não tinham que trabalhar, ainda lhes pagavam para ir para férias. Então foi a corrida às praias, a corrida aos sítios de pesca, aos sítios onde se caminha, que é uma coisa que ainda hoje continua nos franceses. Quer dizer, o mundo mudou, que mundo louco, agora pagam-nos e nós não temos que trabalhar. Bom, isto foi um ganho, digamos, da Frente Popular, que melhorou, apesar das situações difíceis do pós-guerra, melhorou, digamos, um pouco as coisas. Só que a frente do grande capital e das forças conservadoras foi de tal ordem que foi muito corrente na altura o famoso slogan Plutôt Hitler que le Front Populaire. Antes Hitler que a Frente Popular. E pronto, assim o quiseram, assim o tiveram. O Hitler invadiu a França, ocupou Paris, ocupou a França, explorou a França, sujeitou a França a uma enorme indignidade nacional, sem nenhum respeito pela dignidade do povo francês. Foi o resultado deste conflito interno, digamos. A mesma coisa na República Espanhola, em que também governos de Frente Popular procuraram fazer o mesmo, quer dizer, tentar transformar o mundo respeitando, digamos, as regras da vida democrática, acolher certos anseios e reivindicações dos trabalhadores,
no quadro da vida democrática. O nazifascismo veio trazer, digamos, outro tipo de resposta. E alguns autores dizem que esta resposta aconteceu num país particularmente devastado pela guerra, a Alemanha, muito castigada pelas condições da paz de Versalhes, que foi uma paz ditada, não foi negociada. A França, sobretudo, mas enfim, os aliados não admitiram que a Alemanha negociasse nada. É assim, ponto final, e assinem. Portanto, isto, para além dos sacrifícios económicos, das reparações de guerra que impôs a Alemanha, feriu, digamos, o orgulho alemão, que suscitou resistências internas, por aí fora, que foram alimentando, digamos, o nacionalismo que depois foi despertado e estimulado pelas forças do Partido Nacional Socialista. E, por outro lado, este tipo de resposta aconteceu também nos países de economias mais débeis, com menor capacidade de dar resposta aos anseios dos trabalhadores e, digamos, respostas em termos da questão social, digamos, a partir das economias que tinham, da riqueza que se criava, satisfazer alguns direitos que os trabalhadores entendiam que era fundamental serem atendidos, porque eles não aguentavam mais e não estavam dispostos a continuar assim. Os países do Sul, Portugal, a Espanha e a Itália, onde os fascismos de base corporativa se desenvolveram, no caso da Itália e de Portugal, antes ainda da subida de Hitler ao poder, no caso da Espanha, praticamente depois da subida de Hitler. Como sabem, a guerra civil começou em 1936 e, portanto, também aí vigorou, venceu um regime fascista, tal como em Portugal e na Itália. Apesar de tudo, terminada a guerra e derrotado o fascismo, os Estados europeus fizeram o favor aos portugueses e espanhóis de nos manter sob o fascismo durante mais de 30 anos. Devemos isso à Europa liberal, à Europa das liberdades, que, derrotado o fascismo, eles mantiveram dois regimes fascistas particularmente duros e cruéis. Então o franquismo foi muito mais ainda a esse nível do que o salazarismo português durante 30 anos. Portanto, como vem, a solidariedade europeia é uma coisa antiga, não é apenas agora que ela não existe, já não existia há uns anos atrás. Ora bom, então chegamos agora a esta etapa. O Estado capitalista veste-se agora de Estado fascista. Quer dizer, aquilo que o Marx disse, o Estado burguês é uma ditadura, é a ditadura da burguesia. Como o Estado feudal era a ditadura dos senhores feudais. Como o futuro Estado socialista, antes de se atingir a última fase em que o Estado desaparece porque não é necessário, tem que ser a ditadura do proletariado. Agora, isto ficou muito claro, porque não era apenas uma ditadura com vestes democráticas, passou a ser uma ditadura sem adjetivos, uma ditadura a sério. Como sabem, o Hitler subiu ao poder através de eleições, foi, depois de perder várias, enfim, acabou por ganhar, ainda com maioria relativa, umas eleições. Em março de 1933 subiu, foi nomeado chanceler, logo a seguir dissolveu os sindicatos, promulgou uma legislação de cartelização obrigatória, portanto, de concentração obrigatória das estruturas económicas. Em 1934, os nazis incendiaram o Reichstag e culparam os comunistas para fazer a pressão sobre os partidos da esquerda. Em novembro de 1934, criaram as famosas Reichsgruppen, quer dizer, associações profissionais, que é a base da organização corporativa, às quais atribuíram o governo da economia, naturalmente sob o controlo do partido nazi, de que de resto faziam parte, a maior parte dos dirigentes das grandes indústrias, das grandes empresas e do capital financeiro. Todos eles eram financiadores e militantes importantes e ouvidos e obedecidos por parte do partido nazi. O Estado fascista foi, portanto, afirmou-se como Estado antiliberal, porque o indivíduo dá lugar, digamos, aos corpos sociais, a família, a corporação, o Estado. Estas são as entidades que convém que passam a ser tidas em conta, respeitadas, o indivíduo desaparece. Depois,
A concepção atomística da sociedade, concebida como um somatório de indivíduos isolados, substitui-se a concepção orgânica da sociedade. A sociedade é constituída por estas estruturas, digamos, elas próprias enquadradas numa outra trilogia que ficou famosa: Deus, Pátria, Família. E o contratualismo, o velho contratualismo, foi substituído pelo institucionalismo. Quer dizer, em vez dos contratos entre indivíduos livres e iguais em direitos, passou a valer o estatuto imposto de cima para baixo em nome do Führerprinzip. Toda a estrutura económica modificou, portanto, foi modificada. A velha ideia de que o Estado estava separado da economia, de que a economia não dizia respeito ao Estado, foi deixada para trás e afirmada claramente. A economia é a principal preocupação do Estado. E as corporações, digamos, foram pensadas para ser os órgãos de direção da economia, as corporações onde se reuniram os patrões e os trabalhadores, cujos sindicatos foram dissolvidos, como se os interesses de uns e de outros fossem iguais, digamos, aboliram-se por lei as classes sociais e proibiram-se, digamos, proibiu-se a luta de classe, porque se proibiram os sindicatos e se aboliu o direito à greve, e nas corporações entendia-se que, irmamente, patrões e trabalhadores desenvolveriam, digamos, as políticas adequadas à prossecução e ao respeito do interesse comum. Não havia, portanto, divergência de interesses entre eles. É claro que o governo das corporações ficou nas mãos dos grandes senhores da indústria e da finança e, digamos, de alguma forma, entrou-se num período de direção corporativa da economia, com uma planificação corporativa, um tipo de planificação, porque as corporações tinham o direito de fechar empresas, de regular a distribuição das matérias-primas, de regular os preços, de dividir os mercados entre as empresas. Tinham o direito de fazer praticamente tudo o que um empresário faz na sua empresa. Governavam a economia como muito bem entendiam. O Estado fascista foi essencialmente um Estado contra os trabalhadores, um Estado antidemocrata e antissocialista. Foi um Estado antidemocrata porque proibiu o sufrágio universal, proibiu os partidos políticos, anulou a liberdade de reunião, de manifestação, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, digamos, aboliu todas as liberdades fundamentais e negou, por outro lado, enfim, uma velha conquista do iluminismo do século XVIII, a ideia de que todos os homens são iguais entre si. Todos os homens e todas as mulheres, todas as criaturas são iguais, porque veio introduzir, digamos, o viés nacionalista e o viés racista das raças superiores e das raças inferiores. E foi antissocialista, porque congelou todos os direitos sociais que iam sendo consagrados e que, nomeadamente na Constituição de Weimar, tiveram expressão constitucional. Matou, como dizia há pouco, as classes por decreto e proibiu a luta de classes. Ora bom, aqui está como esta nova organização, este novo tipo de Estado, com base na estrutura corporativa da economia e da sociedade, procurou dar resposta às duas questões que então se colocavam. O governo da economia, como governar uma economia altamente monopolizada e, por outro lado, a questão social, quer dizer, como responder aos trabalhadores e às suas reivindicações. Satisfazendo-as foi um tipo de resposta no New Deal e nos governos de Frente Popular, de que há pouco lhes falei, reprimindo-os até onde fosse necessário, foi a resposta, digamos, do nazifascismo, como acabo de lhes dizer. É claro que costuma muitas vezes dizer-se o fascismo, o nazismo, é um fruto da inflação, da hiperinflação na Alemanha. Realmente, depois da Primeira Guerra, a Europa toda, mas particularmente a Alemanha, passou por situações de hiperinflação, em que o dinheiro perdeu valor, deixou de funcionar como moeda, digamos, o marco deixou de funcionar como moeda, as transações passaram a ser transações de bens por bens. Tudo isso causou problemas, mas a generalidade dos autores, a maioria dos autores, diz que, verdadeiramente, o que abriu o caminho ao Hitler foi o desemprego em massa,
que atingiu a Alemanha mais que qualquer outro país europeu e percentualmente mais que qualquer país do mundo, incluindo os Estados Unidos, por força de políticas recessivas, à semelhança das que agora se adotam, para combater a crise. Foi esta a política do chanceler conservador Heinrich Brüning entre junho de 32 e dezembro de 1932. Por isso ele ficou conhecido como o chanceler da fome, porque adotou políticas e impôs políticas que promoveram a recessão, o desemprego, a pobreza, a desvalorização, digamos, do marco, a redução das despesas públicas, o despedimento de funcionários públicos, praticamente como agora está a acontecer na Europa. Dizem muitos autores, foi esta política e foi sobretudo o desemprego em massa que semeou o desespero e tornou, portanto, presas fáceis esta gente que não sabia o que havia de fazer e que correu atrás das promessas do Partido Nacional Socialista, que, de todo modo, antes de impor, a partir do poder, um regime ditatorial, nunca teve o voto maioritário, digamos, das classes trabalhadoras da Alemanha. E que teve, apesar de tudo, quando ganhou as eleições, uma votação de maioria apenas relativa, não muito forte. Só que, uma vez no poder, com o apoio do velho Marshal Hindenburg, que estava mais ou menos senil e que era um homem muito de direita, depois o uso do poder permitiu a implantação do regime ditatorial.